Oi, pessoal. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, dependendo de como você estiver visualizando, não é, esse nosso vídeo, mais um bate-papo com vocês, para tentar esclarecer algumas coisas que andam rolando aí pelos Face da vida, não é? Pelas redes sociais, não é? Essa loucura que o Brasil enfrenta ultimamente, não é? Depois daquele passeio ontem em Campina Grande, nós estamos aqui agora, né? Aliás, foi um passeio excelente, recomendo para você. Fora isso, nós vamos falar aqui sobre algo chamado Pix e Estados Unidos. Os Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial, que impuseram ao mundo o dólar como moeda. Nós dissemos isso, falamos isso em vídeos anteriores, não é? E tudo funcionou muito bem até o dia em que o governo americano resolveu transformar isso numa moeda política. Aí perdeu-se a confiança no dólar. Não tem sentido você não poder confiar. Você tem todas as suas transações numa moeda que o único país controla e de repente ele se vira contra você e você fica sem poder fazer nenhuma transação. Isto fez com que parte do mundo, entre os quais está aí incluído o chamado Sul Global, que vem do BRICS, né? Criassem uma moeda alternativa para fazer seus negócios sem ter a imposição americana, ganhando alguma coisa sempre que alguma transação é feita. A China já tem seu aplicativo de transações no país, a Índia tem seu aplicativo também, e o Brasil, em plena pandemia, o Banco Central ativou o BRICS, o Pix. É uma maravilha. Você sai de casa apenas para você entender. Ele foi criado para que uma imensa parcela da população brasileira tivesse acesso a transações bancárias de graça, porque é tudo pago, né? A gente sabe. E o Pix viabilizou isso. São hoje no Brasil 180 milhões de brasileiros que usam o Pix. E olha, é uma mão na roda. Tu sai daqui e vai ali, por exemplo, na Feira de Jaguaribe, famosa aqui em João Pessoa, tu só tá com o celular. Aí tu chega lá e diz, e aí, amigo, como é que é a bananinha aí? R$2. E aí? Não, tem Pix, tá aqui. Aí o cara vai e exibe o Pix, o QR Code, que é a senha dele do Pix. Tu passa teu celular lá, é imediato. Em tempo real o cara tá vendo o dinheiro passar para a conta dele. Pois bem, isso não foi criado com o objetivo de atingir nenhum país do mundo. A ideia era pura e simplesmente o acesso à população que não tinha como chegar a banco. Pois bem, aí vem o governo americano, com as suas empresas de cartão de crédito, Visa principalmente, vai se queixar a Trump que o Brasil está dando prejuízo a eles porque não está usando o débito no cartão. O Pix tornou isso obsoleto. E o governo americano, que já devia ter sido classificado como Estado terrorista, e aí sim, utiliza-se de um artifício criado por ele mesmo
para classificar qualquer situação num país como terrorista, e aí ele poder intervir nesse país ao seu bel prazer. É chantagem pura e simplesmente. Chantagem. Porque não tem sentido um vendedor de coentro ser obrigado a pagar uma tarifa a um banco americano, ou ao governo americano, ou à empresa americana. Se ele tem o Pix, criado pelo Banco Central, um órgão público brasileiro, e que lhe possibilita receber esses pagamentos sem pagar nenhuma tarifa. Você está percebendo o que está em jogo? Se você não está incluído naquela turma que tomou uma mamadeira de IP, ou se você não é daquela turma que acredita piamente que a Terra é quadrada, você ainda pode se salvar dessa loucura que tem nesse país ultimamente. Sai um cidadão bolsonarista, filho de Bolsonaro, para ser mais específico, senador da República, e vai para os Estados Unidos pedir ao governo americano que intervenha no Brasil, porque eles estão sendo prejudicados. O cara não tem a capacidade normal de chegar no povo, pedir voto e ganhar uma eleição, precisa pedir intervenção de outro país. Mas isso tem um preço. Se o governo americano intervir aqui, ele vai cobrar o preço. E não é Lula que vai pagar o preço. Aí é que está o problema. É o país. E, por conseguinte, você que está lá embaixo na tabela. Porque se acontecer um desastre desse cidadão de extrema direita ser eleito presidente do Brasil, os Estados Unidos vai cobrar a fatura. E vai acontecer o que está acontecendo na Argentina, onde essa semana o presidente Milei cortou todas as verbas de entidades que trabalham com pessoas doentes mentais, porque é gastos, precisa cortar despesa. Ou seja, o rico precisa ganhar mais. É um absurdo e você não precisa acordar para isso. Não deixar que isso aconteça no Brasil. Onde Cargas d'Água se viu que Comando Vermelho é uma organização terrorista? É uma organização criminosa, o que é diferente de terrorista. Terrorismo, ou terrorista, e para você se situar, é só olhar a história. O terrorismo que existe no mundo hoje foi criado pelo Estado americano, Estados Unidos da América. De tanto impor suas vontades e saquear países, que os países começaram a se defender da maneira que pode se defender. Bin Laden é uma criação da CIA e se insurgiu contra os Estados Unidos. E todos os outros que estão aí é nessa linha. Porque ninguém aguenta ser saqueado o tempo todo por outro país sem ter nenhuma contrapartida. Ah, mas o Brasil está junto com a China é um país comunista? Engano teu. Hoje a China está há milhões e milhões de anos à frente do mundo em tecnologia e indústria. Estão trabalhando. E diferentemente dos Estados Unidos, investem em outros países, mas não tem a contrapartida que o americano tem. Você precisa entender isso. Precisa buscar a fonte de informações que lhe dê respaldo suficiente para você tomar uma decisão acertada, apenas comparar. O Flávio Bolsonaro está atolado até o pescoço com denúncias de falcatruas. E todas com provas. Já era para estar preso. É porque nós somos condescendentes mesmo. Às vezes a gente até gosta de brincar com fogo. Mas, então, desde a Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos manda no mundo e ganha dinheiro, e é por isso que faz tantas guerras, porque o dólar é a moeda mundial, e eles ganham sem precisar esquentar a cabeça com isso. Qualquer compra internacional que se faça é cobrado, porque é em dólar. Aí tem um pedágiozinho, é bom demais, né? Aí
Por conta disso, o Brasil passou a ser inimigo dos Estados Unidos, porque a população que pouco tinha acesso a bancos começou a usar através do Pix. E aí é claro que o negócio é tão bom, funciona tão bem, que a população encampou. Porque não tem sentido você chegar com um cartão de débito, se você pode fazer, não é débito? Tanto faz o débito como o Pix, com uma diferença, o Pix é visto imediatamente. Aí o cidadão vai e vem com a ideia de que o governo brasileiro pode negociar o Pix com o governo americano, porque eles têm lá um aplicativo chamado Zelle, viu? Que não vale absolutamente nada, que nem o povo americano usa. Mas é bom para o Brasil. Precisamos acordar urgentemente e começar a fazer as comparações do que está acontecendo. Não. O Brasil jamais vai virar uma Venezuela, a menos que a extrema-direita tome posse. Porque na Argentina já está indo aí. Mas estão comendo carro de jumento. O país que exportava picanha para o mundo inteiro está obrigando o povo da Argentina a comer carne de jumento e ainda acha que isso é uma maravilha. Né? Enquanto isso, todos os gastos sociais estão sendo cortados porque é despesa. Para quê? Para dar lucro ao grande investidor. É um negócio complicado. É um jogo duro, perigoso. Mas aqui, nesse jogo aí, tem muito bandido. E nós podemos incluir a nação, o governo americano, a nação não, o governo americano, como parte desse esquema. Não existe democracia dos Estados Unidos em outro país. Quando os Estados Unidos entram em outro país, a democracia acaba. Porque eles passam a dominar o país e retirar todas as riquezas que esse país for capaz de produzir para eles. Esses são os países chamados amigos dos Estados Unidos. Já o Brasil, não. Mas o Brasil compra mais aos Estados Unidos do que vende aos Estados Unidos. Então qual é a justificativa, se não uma intervenção na democracia brasileira? Olha isso com carinho. Vê isso com carinho. E não esqueça, deixa seu like. Se puder, faça um comentário. Nós agradecemos. Se inscreva no canal. Ative aquele sininho para você ficar recebendo nossas atualizações. Né? Ficamos por aqui, esperando que você seja um daqueles que pode, se estiver dormindo, acorda. Ok?